Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Postei o vídeo passado aí, né? Que foi sobre a prisão de Pedro e o livramento dele. E hoje a gente vai falar sobre Ruth, o livro de Ruth, né? Só que, gente, o livro de Ruth tem 4 capítulos só. Ele é bem pequenininho. Só que eu não vou ler tudo não, senão o vídeo vai ficar muito comprido e não vai dar, né, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o capítulo 1, né? Primeiro capítulo, que ele é menorzinho, né? Na verdade não é tão pequeno nem tão grande, né? Mas eu vou ler ele e conforme eu for lendo, eu vou explicando o que eu tô entendendo, né, gente? É o segundo vídeo aqui desse tipo aqui no canal. E eu tô gostando de gravar pra vocês. Eu me diverti muito gravando o vídeo, né, sobre Pedro, né? Que eu falei que a hélice do ventilador parecia a hélice de um avião, sendo que avião não tem hélice. Eu ia falar sendo que avião não tem ventilador. Sendo que avião não tem hélice, né, gente? O que tem hélice é helicóptero. Mas enfim, vamos lá. Aqui no capítulo 1, né, de Ruth, é do versículo 1 até o versículo 22. Aqui. Ai, credo, me assustei. Aqui fala assim: Noemi e suas noras. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando com ela os seus 2 filhos. Aí daqui que começa, né, gente? Eles já saíram da terra que eles estavam morando, né? Porque lá estava tendo muita fome, eles não tinham condição de ficar naquele lugar, né? Então eles saíram de lá e foram para Moabe, para a terra de Moabe. Vamos continuar a leitura. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com os seus 2 filhos, né? Que é no versículo 3. No versículo 4 fala assim: os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois que Elimeleque morreu, passou o tempo, né? Os filhos cresceram e se casaram com 2 mulheres moabitas, no qual elas tinham outros deuses, elas cultuavam outros deuses, elas não cultuavam o nosso Deus, né? Deus de Israel, elas tinham outros deuses, né? Enfim, continuando. Aqui no versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. No caso aqui, né, aconteceu que o marido acabou morrendo, né? E logo depois também, um tempo depois, acabaram morrendo também os seus 2 filhos. No caso, ficou 3 viúvas, né? A patriarca, que era Noemi, ficou Ruth e ficou Orfa, todas 3 viúvas. Versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. É aí que começa a trajetória de Ruth, né, e de Noemi. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras, que é o versículo 8: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com
com os falecidos e comigo. Porque elas eram, mesmo que elas fossem moabitas, fossem mulheres, né, de outra religião, elas cuidavam muito bem tanto do sogro, né, quanto da sogra e dos seus filhos, né, dos esposos delas. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Que elas gostavam muito de Noemi, porque ela era uma sogra muito boa. Percebe-se por quê. Se ela fosse uma sogra ruim, né, gente, Ruth e nem Orfa não chorariam, né, em deixar ela, sendo que ela era uma senhora já e viúva, né, sozinha. Elas não chorariam, elas simplesmente pegariam e seguiriam o caminho delas e não estariam nem aí, né. Mas não foi que isso aconteceu, né, com todas as duas. Uma vai seguir a trajetória com Noemi. Aqui no versículo 10 diz: E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo a teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, que já vos sejam por maridos, né? Porque ela já era velha, então naquela época, se o marido morresse, o seu irmão tomaria por esposa aquela mulher e teria filhos, se não tivesse para daí eles conseguir, como é que se diz? Ai, gente, me sumiu a palavra da memória agora. Tipo, para que a descendência deles continuasse, entendeu? E para que o homem que tivesse morrido, né, no caso o marido, não tivesse perdido o seu sobrenome, né? No caso, a criança que viesse do irmão, né, que seria tio, que é uma história meio complicada para se entender, gente, porque naquela época, quem era casado, né, tinha sua esposa, embora morresse e não tivesse deixado nenhum fruto, o irmão poderia por direito tomar a mulher do irmão como esposa. Eu acho que eu entendi. Se eu não entendi, gente, direito, me desculpem. Mas enfim, vamos prosseguir. Versículo 12. Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mudei não, gente, peraí. Que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes. Quanto tempo elas teriam que esperar, né, para que eles crescessem, né? Se ela ainda tivesse filhos, se ela tivesse marido, se ela arrumasse o marido, se ela tivesse filhos, quanto tempo elas teriam que esperar para que os filhos dela crescessem, né, para poder dar frutos, né? Então aqui, prosseguindo, versículo 13. Esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, meu Deus do céu, gente, é porque tem palavra na Bíblia que é difícil. Eu não sei se vocês, quando vão ler, né, vocês acabam se perdendo e não entendem muito a palavra e é meio difícil para pronunciar. Vou tentar aqui. Vai dar certo. Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Gente, me desculpa, tá lendo ruim desse jeito. É porque às vezes tem letras que ainda tem palavras que, como eu falei, né, é meio difícil para falar, porque às vezes a gente não tem tanto, como é que se fala? Tanto conhecimento daquela palavra, né? Agora, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth gostava muito da sogra dela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada.
Disse, porém, Rute: não me insistes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, daí ela já estava aceitando, né? Vou para uma terra distante, vou morar num lugar que eu não conheço os costumes, mas eu vou, né? Eu não vou deixar ela, eu não vou abandonar. A solidariedade de Ruth, né, para com Noemi é muito bonita, porque, gente, é muito difícil de se ver uma coisa dessa hoje em dia. Você deixar outras coisas para se importar com uma pessoa que já não faz, já não tem mais nenhum parentesco com você, né? Porque o sogro morreu, os filhos dela morreram, né? Que eram casados com elas, né? Com essas moças. Então só restava Noemi. Uma foi, né? Voltou para casa de sua mãe, mas Ruth, né? Persistiu e ficou com ela e aceitou o nosso Deus, Deus de Israel, como Deus dela, né? Porque ela era moabita e ela tinha outros deuses, ela cultuava outros deuses, não cultuava o nosso Deus. Então, a partir do momento que ela passou a ficar com Noemi, ela aceitou o nosso Deus, o Deus de Noemi, como Deus dela também. Eu espero que eu esteja sabendo explicar para vocês, gente. Versículo 17. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Né? Isso é forte, porque para vocês verem o tanto que ela era apegada com Noemi, né? Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Né? Vixe, minha caneta caiu. Tipo que ela falou, né? Que não ia adiantar, né? Se ela quisesse que ela saísse de perto dela, não ia adiantar, porque mesmo se ela não quisesse, ela iria com ela e só a morte separaria elas duas. Ela foi insistente. Agora eu vou caçar minha caneta que caiu e eu não sei onde foi. Peraí, gente. Continuando aqui, gente, eu encontrei minha caneta. Versículo 12, ó. Versículo 18. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Não tocou mais no assunto, né? Ela falou, ela quer ir comigo, então tudo bem, não tem problema. Então a gente vai. Versículo 19. Assim, pois, foram-se ambas, até que se chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Agora vocês vão entender o porquê. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então ela não queria mais ser chamada de Noemi. Agora nós vamos para o versículo 21, do capítulo 1 do livro de Ruth. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Como eu estava falando, né, pessoal? Aqui no versículo 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Aqui ela se maldizia, né, gente? Por isso que ela falou, por que me chamareis Noemi, né? Ela queria ser chamada de Mara, né? Amargurada, uma mulher amargurada, uma mulher frustrada, né? Porque ela saiu de lá. Quando ela saiu da terra, né? No qual eles saíram e partiram para... Ai, meu Deus! Para Moabe. Aconteceu que quando chegou lá, passou-se um tempo,
e acabou o marido dela falecendo, depois assim também os seus 2 filhos. Ela foi para lá com eles e voltou completamente só. Não estou falando da parte de Ruth, não dela, mas sim de filhos e marido, né? Porque ela saiu com eles, mas voltou sem eles. Então ela, na cabeça dela, ela pensava dessa forma. No versículo 22 diz assim: assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Então, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que aconteceu no primeiro capítulo. Primeiro, eles saíram da terra de onde eles estavam, né? Que era uma terra que estava passando por um período de fome, né? E foram para as terras de Moabe, né? Aqui, as terras que eles saíram foi de Belém de Judá. E daí eles foram para a terra de Moabe, onde estava tendo fartura na época. Entendeu? Então, eles decidiram sair. Quando chegou lá, aconteceu que acabou que o marido dela acabou morrendo. Ela ficou viúva. E tempos depois, também anos depois, os filhos dela também morreram, né? Então ela acabou ficando completamente sozinha, sem marido e sem filhos. Mas ela ficou com a única que quis acompanhar, né? Que foi Ruth. Nessa trajetória toda ela tinha 2 noras, no caso só ficou uma, né? Era Orfa e Ruth. Orfa decidiu voltar para a família, né? E Ruth decidiu seguir com ela. Então, gente, aqui esse é o resumo, né, do primeiro capítulo, né? E também quando elas chegaram lá, Noemi não queria ser chamada de Noemi, queria ser chamada de Mara, porque ela era uma mulher amargurada pelo que tinha acontecido com ela, né? Pelo que tinha acontecido na família dela. Ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos, mas restou ainda Ruth com ela. Orfa decidiu seguir a vida dela, mas ficou Ruth com ela. Ainda bem que quando elas chegaram lá, estava no tempo da colheita da cevada, né? É onde vai dar destrecho, né? No capítulo 2, né? E vem onde vai aparecer Boaz, né? Que Boaz, ele era um parente próximo, né? Da família. Era o parente mais próximo de Noemi, né? Que ele era, se não me engano, ele era primo de Elimeleque, marido de Noemi. E daí isso é assunto, né, para o próximo capítulo né, do livro de Ruth, capítulo 2. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Desculpa, porque eu ainda tô me acostumando, né? Fico meio nervosa. Mas eu creio que eu vou começar a me acostumar, vou começar a gaguejar, né? Que às vezes eu gaguejo nos vídeos. Eu gaguejo nos vídeos e também fico nervosa, né? Tem algumas palavras na Bíblia que é meio difícil de ser pronunciada, mas eu creio que com o tempo eu vou pegando o jeito, né? E aí eu vou me acostumando e vou ter mais entendimento, pedir a Deus, né? Entendimento, discernimento da palavra dele, né? Sabedoria também, né? Que é o que nós devemos pedir sempre, né, gente? Todos os dias. A gente tem que orar e pedir a Deus sabedoria, discernimento, entendimento da palavra dele. Que o Espírito Santo venha nos guiar, né? Venha nos dar o entendimento que nós precisamos. Porque todo dia a palavra de Deus se renova nas nossas vidas, né? E a gente tem que dar graças a Deus pela gente ter a palavra de Deus, né? Por a gente ter a oportunidade de ter a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada e ter a palavra de Deus, né? A gente escutar a palavra de Deus também, ir para os cultos e tal. Passou muito tempo, né, gente? Algum tempo as igrejas fechadas, sem poder ter culto por causa da pandemia, mas já voltou, né? Graças a Deus, já tem um bom tempo que voltaram, né, os cultos normais. E eu creio que à medida que eu for fazendo vídeo aqui, né, pro canal, eu creio que eu vou saber, né, me expressar melhor. É que às vezes acontecem algumas coisas engraçadas, né, gente? Aí eu não consigo me controlar, eu acabo sorrindo. Mas vai dar certo.
vai dar certo, em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Se vocês gostaram, se inscreve, compartilha o vídeo, deixa seu like que vai me ajudar bastante, tá? Esse canal vai ser exclusivamente para alguns vídeos que eu vou fazer de montagem de louvores, né, com imagens e também sobre a palavra de Deus, né, reflexão, essas coisas assim. E também vídeos que vocês me pediram para me fazer e eu souber fazer, eu venho e faço para vocês, viu, gente? Deixa aí nos comentários os vídeos que vocês querem aqui, né? Eu vou estar fazendo vídeos sobre as mulheres da Bíblia, né? Que tem muitas mulheres, tem várias mulheres em vários livros da Bíblia, né? Então é muito interessante, né, a história delas. Então eu vou passar a contar a história delas aqui também e de outros personagens da Bíblia. E eu deixo já meu agradecimento, né? Agradeço. Obrigado. Se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo e tchau. Até o próximo vídeo.